Olá, bem-vindo à aula 2, tema 1. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o intraempreendedorismo. Vamos olhar aqui comigo? Primeiro, eu quero mostrar para vocês o conceito de empreendedor. Da onde que vem essa palavra empreendedor, né? Então, olha só, a palavra empreendedor, né? Ela tem origem francesa, tá? De cerca de 800 anos. E quer dizer o quê, né? Fazer algo novo ou empreender. Então, olha só, a própria origem da palavra, né, se refere a algo novo. E o intraempreendedorismo? Você lembra que eu falei nas aulas passadas? Olha só, esse termo intraempreendedor, ele é um tema relativamente novo, tá? Olha só, ele foi cunhado na década de 80, tá? Por Guy Ford. E ele quer dizer o quê, né? O intraempreendedor é aquela pessoa que dentro de uma grande organização, olha só, deixa eu mudar até a cor aqui. Dentro de uma grande organização, ele assume o quê? Ele assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia ou um projeto em algo lucrativo. Então, o intraempreendedor é aquele que assume a responsabilidade, né, de transformar algo que muitas vezes está só na ideia, no mundo das ideias, num produto ou num serviço lucrativo para aquela empresa. Olha só, vamos acompanhar aqui. Quais são as características desse intraempreendedor, né? Será que você, por exemplo, tem as características do intraempreendedor? Vamos dar uma olhada? Bom, primeira coisa, né? Jamais se contentam em executar apenas o que foi proposto, né? Por seus superiores. Então, quando a gente fala nesse intraempreendedor, a gente está falando em uma pessoa que faz mais, né? Uma pessoa que vai além. Não faz somente o que é pedido, né? Mas dá sugestões, vai além. Aí eu pergunto para você, será que na organização que você trabalha ou nas empresas em que você já trabalhou, será que a gente poderia dizer que todos os colaboradores se encaixavam nesse perfil aqui? Tinham essa característica? Provavelmente não, né? A verdade é que nem todo mundo, e aí vem uma confusão que às vezes as pessoas cometem. Elas acham que intraempreendedor é todo mundo que trabalha numa empresa. E na verdade não é. Para que o colaborador seja chamado de intraempreendedor, ele precisa ter algumas características, que são essas aqui que nós estamos estudando, tá? Então, nem todo mundo dentro das organizações realmente tem essa atitude proativa, essa atitude de assumir risco, né? Promover a mudança, tá? O que mais? Oferecem sugestões, né, de oportunidades que não foram consideradas por seus superiores. Então, é aquela pessoa que dá sugestão, né? É aquela pessoa que estuda ali determinado, né, processo para que ela possa sugerir uma melhoria, por exemplo, tá? O que mais? Adoram desafios, né? Então, o intraempreendedor é aquela pessoa que não gosta de ficar sempre fazendo a mesma coisa, pelo contrário, né? Ele gosta de assumir desafios, né? De estar à frente ali, tá? E aí, mais uma vez eu pergunto para você, as pessoas que você conhece na sua organização, todas elas têm essas características? Quantas pessoas têm a famosa síndrome da Gabriela? Vocês sabem o que é a síndrome da Gabriela? Vocês já ouviram aquela música? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela? Já ouviram? Então, né? Quantas pessoas fazem a mesma coisa durante anos numa organização? Não buscam inovar, não buscam aprimorar. Então, hoje, o que menos as empresas querem, né, é a Gabriela da música, tá? Olha só, a Gabriela é a da música, porque existem muitas Gabrielas por aí que são intraempreendedoras e empreendedoras, tá? Mas aquela Gabriela lá da música, as empresas querem distância. Vamos olhar mais características. São criativos, olha só, e comprometidos também com a inovação. Então, a gente vê que os intraempreendedores, eles também têm essa característica, né, de serem criativos e de estarem ali com comprometimento em relação à inovação. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para um conceito bem importante. Olha aqui no quadro. O conceito de
destruição criativa. O que é esse conceito de destruição criativa? Esse conceito ele foi formulado por um economista chamado Schumpeter. E o que ele falava sobre isso? Tá? Ele dizia o seguinte, olha, o novo, né, ele chega e ele destrói o anterior. Então, a destruição criativa, ela é algo bem positivo. Por quê? Porque é a inovação destruindo aquele produto que passou a ser obsoleto, tá? Então, toda vez que a gente tem um processo de destruição criativa, na verdade, a gente está tendo o novo, né? A inovação sendo gerada, criada e destruindo ali, portanto, aquele produto que passou a ser obsoleto. Tudo bem? O conceito de destruição criativa, cuidado, tá, com esse conceito, porque a destruição criativa é algo muito, olha só, positivo, tá? Ou seja, isso aqui tá ligado à inovação, não esqueçam. Ó, tá? Para vocês não esquecerem. Quando a gente fala de destruição criativa, porque a palavra, né, destruir, vocês poderiam pensar, nossa, destruir é algo ruim. Não, não é, tá? No conceito aqui do Schumpeter, destruição criativa é justamente o novo, o produto novo que vem e destrói, entre aspas, ali, o produto que deixa de ser o top de mercado, por exemplo, e passa a ser obsoleto. Tudo bem? Vamos para o próximo. São aqueles que desde cedo lá se apresentavam, né, para organizar os bailes da escola. Então, quando você fala de empreendedores, de intraempreendedores, muitos deles mostravam essas características de criatividade, né, desde pequenos. Então, crianças que se oferecem para organizar festinhas na escola, que estão sempre envolvidos nas atividades ali, né, que lideram muitas vezes os seus coleguinhas, tá? Então, desde cedo você muitas vezes consegue identificar habilidades empreendedoras. E claro, né, aí os pais, escolas, enfim, precisam incentivar para que essa criança continue sendo bastante criativa, tá? Tem uma história aqui bem interessante de um mexicano chamado Carlos Slim. Ele é um milionário, bilionário, né, do mundo das comunicações, construção, ele tem várias empresas e é um dos homens mais ricos do mundo. E tem uma história interessante dele que quando ele era pequeno, né, ele era criança, seus 8, 9 anos lá, ele um dado dia chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, me ensina a fazer brigadeiro? E a mãe dele falou assim, mas como assim? Para quê? O que você quer fazer brigadeiro? Ele, não mãe, me ensina a fazer brigadeiro. E a mãe dele foi lá e ensinou ele a fazer brigadeiro. E aí, depois ela ensinou, mas ficou ali de olho, não sabia o que ele ia fazer. No outro dia ele chegou com a mãe e fala, mãe, me leva no supermercado? Aí a mãe, mas pra quê, menino? Não, mãe, eu quero comprar uns ingredientes para fazer brigadeiro. A mãe achou estranho, mas enfim, foi lá com ele, comprou os ingredientes. E quando chega em casa ele começou a fazer alguns ingredientes, começou a fazer o brigadeiro. E aí, simplesmente, depois que ele tinha feito o brigadeiro, foi pra frente da casa dele e fez o quê? Começou a vender o brigadeiro para todos os amigos dele. Olha só, olha, né, a característica, né, de ser criativo, de buscar inovar ali dentro daquele contexto em que ele estava inserido e fez o maior sucesso, vendeu todos os brigadeiros. E uma característica que é muito interessante é que ele tinha um livro preto, de capa preta, né, um caderno, na verdade, de capa preta. E nesse caderno ele anotava tudo que ele tinha comprado no supermercado, então ele anotava lá os ingredientes, quanto tinha custado tudo, e ele anotava também tudo que ele tinha vendido. Então ele anotava os colegas, inclusive, que não pagaram à vista, né, que compraram fiado dele. Olha só, eu estou falando de uma criança com 8, 9 anos de idade. Né? Se a gente for pegar, né, um paralelo, digamos assim, com o que a gente faz no mundo, né, real, dentro das empresas, olha, se você tem lá, né, uma anotação de custos, né, o que ele fazia era anotar os custos para fabricar o brigadeiro, e ele anotava também as receitas, não é isso?
Será que a gente não tem um mini aí fluxo de caixa, por exemplo? Né? Agora, detalhe, eu estou falando de uma criança, né? Não é à toa que hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo. Então, olha só, desde crianças, imagina, né, se a mãe, ao invés de ter deixado, se ela proibisse, né? A gente não sabe o que teria acontecido. Será que ele teria se desenvolvido, né, como se desenvolveu? Ninguém sabe, né? Mas o fato é que desde pequeno ele já apresentava ali características empreendedoras. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, deve pautar-se, né, pela busca da inovação, voltando a falar do intraempreendedorismo, né? Ainda que precise compatibilizar o quê? Interesses gerais da corporação, né? O que a gente quer dizer com isso? Ora, as organizações, elas têm interesses, elas têm metas, elas têm objetivos, não é isso? E o intraempreendedor, ele precisa compatibilizar, né, as inovações, enfim, o seu esforço dentro da empresa, para que justamente esteja alinhado com esses objetivos aí organizacionais, tá? É isso que vai fazer com que a empresa cresça. Então, o empreendedor, ele não pode estar trabalhando dentro da organização, o intraempreendedor, de forma isolada, né? Ele precisa estar alinhado e conhecer esses interesses e compatibilizar as suas ações para a concretização dos objetivos organizacionais. O que mais? Olha para cá, no ambiente interno ele precisa saber o quê? Mobilizar pessoas, né? O que mais? Aproveitar inteligentemente os recursos, olha aí, materiais, financeiros, tá? Potencializar e adaptar mecanismos produtivos. O que mais? Modificar hábitos e regularmente prestar contas de suas iniciativas. Então, olha, o intraempreendedor é aquele que precisa estar constantemente o quê? Mobilizando o quê? Pessoas, recursos, tá? Revendo processos. Para quê? Para que ele consiga, então, inovar, para que ele consiga melhorar as atividades organizacionais, né? Nem sempre isso é fácil, tá? Inclusive, ele precisa prestar conta das suas iniciativas, claro, né? O intraempreendedor, claro, à medida que ele assume o risco de mudar um processo, de mudar um produto, né? Ele também ali vai estar se expondo, obviamente, tá? E precisa arcar com isso. Mas isso não é um fator impeditivo para o intraempreendedor, porque na verdade ele gosta do desafio, né? Ele é movido pelo desafio, tá bom? Aí aqui uma pequena charge para vocês. Primeiro vem uma pergunta, né? Olha só a pergunta, a sua empresa não é assim? E aí vamos dar uma olhada aqui nessa charge. O empregado fala: sinto que não estou atingindo minhas metas pessoais de autorrealização, né? O chefe está lá olhando para ele, né? Aí ele vem: já coloquei todos os nossos arquivos ultrapassados em ordem alfabética, como pediu, mas mesmo assim me sinto insatisfeito. Imagino encontrar algum desafio na fase 2 desse projeto. E aí vem o quê? Vem o chefe. O que o chefe fala para ele? Agora joga esses arquivos no lixo. Quer dizer, olha só, pessoal, ele teve um trabalho enorme que ele mesmo já dizia que era enfadonho. No final das contas, o chefe dele fez o quê? Mandou ele jogar tudo no lixo. Será que nós já, né, não vivenciamos ou já não vimos essas situações aí acontecerem nas organizações? Muitas vezes, né? As pessoas fazem coisas inúteis, que não servem para nada, perdem tempo, e tempo é dinheiro, né? E depois as empresas não sabem porque elas não são tão eficientes, né? Então, esse tipo de situação aqui, né? Isso aqui precisa ser questionado, precisa ser revisto, né? Os intraempreendedores precisam atuar para que esse tipo de situação não ocorra, tá? Mas vamos falar mais um pouquinho então sobre o intraempreendedorismo, né? Deve ser expert em relacionamento, tá? Mais uma característica, olha só. Ser expert em relacionamento, cultivar a humildade para aprender permanentemente. Então, olha só, essa questão do relacionamento é de extrema importância, tá? O empreendedor, tanto aquele que abre um negócio próprio, quanto aquele que está dentro de uma organização, ele precisa desenvolver a sua rede de relacionamento, o seu network, tá?
Por quê? Porque isso facilita, né? Facilita na geração de novos negócios, tá? Se você está abrindo uma empresa, né? Ter uma rede de relacionamento pode facilitar para que você consiga vender mais o seu produto, as pessoas podem te indicar. Dentro da empresa você pode ter facilidade em executar as suas ideias, tá? Então desenvolver a rede de relacionamento e aprender constantemente, tá? O empreendedor sabe que quanto mais ele aprende, quanto mais ele estuda, as chances de sucesso são maiores. O que mais? Conhecer a organização, processos, áreas de atuação, mercado e etc, né? Olha, para que você consiga, né, ser um intraempreendedor, que cresça na estrutura organizacional da empresa, você precisa conhecer essa empresa de uma forma mais abrangente. E é por isso que eu menciono isso aqui para você, né? Então você precisa entender os processos, conhecer a área de atuação, o mercado dessa empresa. Quem é o mercado de atuação da empresa onde eu trabalho? Quem são os concorrentes da empresa onde eu trabalho? Né? O que esses concorrentes fazem de melhor? O que a minha empresa poderia melhorar? Tudo bem? Então é importante você não ficar somente restrito ali naquela área que você atua, né? Mas tente olhar também de uma forma mais abrangente essa empresa. Aí para corporações estabilizadas, o intraempreendedor representa o quê? A oportunidade de recuperar a juventude, olha só, e o vigor dos negócios recém-criados. O que se quer dizer com isso? Vocês já falaram com o empreendedor, quando ele acaba de abrir a empresa, ou se for um intraempreendedor, quando ele acabou de lançar um produto ou um serviço, né? Ele vai falar para você sobre esse produto, sobre esse serviço com a maior empolgação, não é verdade? Ele vai te contagiar muitas vezes, você vai querer experimentar o produto ou o serviço só porque ele está falando, né? Aquela empolgação, aquela animação. E isso é que faz com que muitas vezes empresas que já estão estabilizadas, né? Que já atuam há muitos anos naquele mercado, isso vai fazer com que essas empresas tenham um novo vigor, o vigor dos novos negócios, né? E quem proporciona isso? Os intraempreendedores, tá? O que mais? Numa empresa moderna, todos, tá, pessoal? Todos, olha, da faxineira ao presidente, tem que gerar valor. Então, todo mundo precisa gerar valor dentro da organização, tá? Aí a nossa realidade hoje, né? Olha só, será que a gente vive nesse mundo aqui, que eu coloquei para vocês? No mundo de ambiguidade, olha só, incerteza, né? Mudança, mobilidade, transitoriedade, instabilidade, imprecisão, né? Indefinição. Será que é esse o mundo empresarial que a gente vive hoje? É, né? A única certeza que a gente tem é da mudança, né? Essa é a única certeza. Daqui a 10 anos as coisas não vão funcionar como funcionam hoje. Então a gente tem certeza que isso vai mudar. A questão que a gente tem que responder é: nós estamos nos preparando para essa mudança? Ou nós ainda estamos presos em paradigmas do passado, né? Você que está assistindo aí, me diga, né? Será que você está se preparando para o futuro? Provavelmente está, né? Por isso está aqui fazendo faculdade, né? É isso mesmo. Então, olha só. Aí eu coloco uma pergunta para vocês. Olhem aqui para o quadro, né? Como sobreviver e crescer, tá? Num ambiente competitivo que é mutante, implacável, com corporações que são lentas, repetitivas e obsoletas, tá? Como? Primeira coisa, isso que é verdade, as empresas muitas vezes são mutantes, né? O ambiente é mutante, as empresas são lentas, elas são repetitivas, elas são obsoletas, muitas vezes são, né? Olha a charge que eu acabei de passar para vocês. São, né? Infelizmente. E como você vai então sobreviver? Como que você vai crescer nesse ambiente? Que é um ambiente de mudança, né? É um ambiente de instabilidade. Não tenham dúvida, a única maneira é você incentivar um comportamento empreendedor dentro das organizações, né? O intraempreendedor.
Em alguns materiais vocês vão encontrar empreendedor corporativo, empreendedor interno, né? É a mesma coisa, tá? Então, eu preciso induzir esse comportamento empreendedor nos meus colaboradores. Para quê? Para que a minha empresa ganhe aquele novo vigor, né? E para que esse novo vigor? Para que eu possa ter produtos melhores, inovadores, para que eu possa conquistar novos mercados, tá? Olha só, as lideranças, né? Elas devem ser capazes de redirecionar, olha só, realinhar constantemente o quê? Recursos, pessoas, conhecer as mínimas modificações nos cenários, tá? E corrigir as rotas o tempo inteiro, reavaliando ali as metas. Então, a empresa, né, ela precisa estar o tempo inteiro o quê? Avaliando o que está acontecendo, né? Redirecionando seus esforços, né? Realinhando pessoas, processos. E quem é que faz isso? Né? Existe um robô que faz isso dentro das organizações? Um ser que faz isso? Não! Quem é que faz isso? Os empreendedores, os empreendedores corporativos, né? São eles que fazem essa mudança, são eles que fazem com que as coisas possam acontecer. Tudo bem? Líder, ele não pode estar apenas no topo, tá? Esse é um problema. As pessoas, né, muitas, não são todos, claro, mas muitas pessoas, quando ganham, né, quando conseguem atingir um cargo de liderança, têm uma responsabilidade maior, muitas vezes ficam ali num pedestal, e esse é um outro problema. Porque se você não ouve, né, os seus colaboradores, o que está acontecendo, como que você vai melhorar processo, produto, serviço, né? Então, esse é um ponto que precisa ser revisto. O que mais? Para difundir o espírito empreendedor, o líder deve o quê? Permitir o acesso de auxiliares a quê? E parceiros aos mecanismos internos do processo, tá? O líder precisa possibilitar que seus colaboradores conheçam o funcionamento daquele processo, daquela área, tá? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo das escolas de samba, né? Vocês já viram a escola de samba lá quando sai, lá no Rio de Janeiro, na Sapucaí, né? Já viram como tudo parece que flui, né, de maneira ali harmoniosa, né? Se uma ala, até o passo, né, eles estão andando ali, se uma ala vai mais rápido, a outra precisa acompanhar, não pode ficar buraco na avenida, não é isso? Então, uma empresa tem que ser assim, todo mundo trabalhando de forma harmônica, com o mesmo objetivo, né? Então, não é possível você ter áreas brigando entre si, né? E esquecendo que o objetivo maior é levar aquela empresa para o patamar ali de planejamento estratégico que ela tenha. O que seria um desestímulo à inovação, né? O que desestimula? Jogos políticos, né, dentro das organizações. Então, a gente sabe que nas empresas existem, né, fontes de poder, existe política, mas o que acontece? O empreendedor, ele precisa superar isso aí, ter um comprometimento com a própria inovação, com a melhoria de produtos, processos e serviços, tá? Então, ele não pode se deixar abater por isso, porque senão ele não vai fazer nada dentro da organização, tá? Comunicação clara e aberta é primordial. Vocês já perceberam como as pessoas, elas entram e saem às vezes de reuniões, e se você pergunta assim, o que foi acertado na reunião? Ela não sabe, ela não tem certeza, né? E você fala, mas como? Você acabou de sair da reunião. Então, assim, a comunicação clara, aberta, né, é fundamental. Hoje em dia as pessoas usam muito e-mail, agora o WhatsApp, não é? E às vezes pode haver falha nessa comunicação. Às vezes você não quis dizer, né, uma determinada coisa, mas a forma como isso foi escrito no WhatsApp, por exemplo, né, a pessoa que leu entendeu de outra maneira. Lá você tem uma fonte de conflito, né? Então, esse é um ponto também que precisa ser observado. Bom, empreendedores precisam ter habilidades multifuncionais, tá? O que é isso? Você precisa, claro, ser especialista numa dada área que você tenha escolhido, mas hoje nós precisamos ter habilidades multifuncionais, né? Temos que ter a nossa área de, né, de especialização, mas existem coisas, por exemplo, né? Hoje é inadmissível, né, um profissional que, por exemplo, não consiga escrever um texto corretamente. Imagina ele trabalhando dentro de uma empresa. Como que ele vai conseguir melhorar um produto, um processo, um serviço, se ele ainda tem dificuldade, por exemplo, com escrita, né?
enfim, então isso não pode acontecer. Está sempre apto a aprender, como a gente já mencionou, né? E aí um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Pessoas de talento e visão estão cada vez mais, olhem aqui para o quadro, dedicadas a projetos do que a funções convencionais. O que é isso, né? Mais vale hoje, né? Saber quais projetos você está inserido dentro da organização, né? Do que exatamente a tua função lá no teu crachá. Por quê? Porque quanto mais projetos você tenha participado, né, isso provavelmente fez com que você crescesse como profissional. Então, isso é muito mais importante do que, às vezes, a função, né? E aí a gente indica, né, que as pessoas se engajem nesses projetos, nesses times de qualidade, por exemplo. Para quê? Porque isso faz com que elas cresçam como profissional. Tudo bem? Aí aqui, ó, para a gente caminhar para o final, quando eu falo desse intraempreendedor, eu estou falando, na verdade, de um comportamento, olha aqui, de dono, tá? Então, eu estou falando de uma pessoa, né, que vai se preocupar, sim, com a sua equipe, que vai se preocupar se tem mercado, né, que vai se preocupar com o fornecedor, com atendimento ao cliente, com concorrência, tá? Ele também se preocupa com isso. Então, é por isso que a gente fala que esse intraempreendedor, ele tem uma postura de dono, tá? E para fechar, uma pequena charge, olha só. Mãe, ei mãe. Aí a mãe responde, né? Pare de berrar, Kelvin. Se quiser dizer algo, vem até a sala. Lá vai ele. Pisei no cocô do cachorro. Onde limpa os pés? Olha só, pessoal. Aí eu coloco isso aqui para vocês, ó. Questionem as regras, né? Esse intraempreendedor precisa questionar as regras. Quando você percebe que algo não está correto, né? Não siga em frente, fale, né? Não faça como Kelvin, né? Olha a cara da mãe dele aqui, né? Não faça, questione. Esse intraempreendedor é aquele que questiona, né? Porque só assim as coisas vão melhorar. Se você ficar calado, omisso, se você aceita tudo, como que os processos, os produtos, os serviços, como que eles vão melhorar? Tudo bem? Então, essa é uma característica importante do intraempreendedor. Não é porque uma coisa sempre foi feita de uma dada maneira que ela deve continuar sendo feita dessa maneira. Não, claro que não, né? Às vezes as pessoas simplesmente fazem porque alguém falou que era para fazer assim. Mas isso não significa que essa seja a melhor maneira de fazer isso, não é verdade? Então, questione, né? Questione sobre as coisas que você perceber ali que podem ser melhoradas. Tudo bem? Ficou claro? Bom, nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.